Fala pessoal, beleza? Lucas Gomes na área, lançando mais um corte para vocês. Então já peço desde já aí que deixa seu like, se inscreve no canal, dá essa força pra gente aí do Rock BH, beleza? Valeu! E quero primeiramente fazer a pergunta para o Drills. O que você recomenda para iniciantes, Drills, referente ao baixo, ao instrumento, marcas, modelos? O que você tem para me dizer sobre isso? Cara, obviamente é o seu gosto, é subjetivo, mas você tem aí a sua opinião referente a isso, pode ficar à vontade. Cara, instrumento para iniciante, cara, deixa eu fazer um relato curto aqui. Quando eu comecei a tocar, tá? Eu tava tocando numa banda, era 1984, eu acho. E a primeira banda que eu toquei, né, e tocava com baixo emprestado, às vezes não dava para ensaiar porque não tinha, né, quem me emprestasse um baixo, etc e tal. E foi, não, verdade, lembrei agora, Natal de 83, teve um jogo de loteria na família lá que nós ganhamos uma merreca, não é ganhou na loteria, né, fizemos 13 pontos na loteca lá, não sei se vocês vão lembrar disso. E aí eu peguei essa grana, que não era uma grandes coisas, mas era mais do que o salário que eu ganhava na época. Sim. Né? E botei no bolso e tal. Um dia eu estava lá na galeria, lá na Praça 7, entrei na Câmbio Negro, tinha um baixo, modelo Rickenbacker, pendurado. Aí, cara, agora me fugiu o nome do cara, da loja, também tem muito tempo. Aí eu perguntei, esse aqui tá para vender e tal, não sei o que, é X. Cara, era bem menos do que a grana que eu tinha ganhado na loteria. Eu falei, vou comprar esse negócio. E comprei, cara. O baixo não tinha marca, alguém fez, né, e pendurou lá. Era uma coisa medonha. A ponte do baixo era uma chapa de metal, assim, com outra chapa soldada em cima e as cordas passavam por cima. Era não mais que isso. Aí, meu pai morava em São Paulo, eu fui para São Paulo, levei o baixo, mostrei para ele trabalhava numa concessionária da Chevrolet, levou o baixo para a oficina, os caras pintaram meu baixo de aquele vermelho maçã do amor. Cara, o bicho ficou bonito, mas era um lixo disso, um lixo. Mas, assim, é o que minha grana deu para comprar e eu toquei alguns anos com ele, até eu ter grana para ter um outro instrumento, entendeu? Então, só puxando o gancho pro iniciante, cara, é importante você ter um instrumento que seja confortável para você tocar e que soe bem. E isso tem que caber dentro da grana que você tem. Hoje tem muito instrumento legal, sabe? Mas não adianta você querer, cara, eu quero comprar um Rickenbacker. Cara, um Rickenbacker custa 20 mil, 25 mil. Você não, então, entendeu? Absurdo. Você tem essa grana? Compre, entendeu? Mas a maioria da galera não tem essa grana. E o que eu tenho visto ultimamente é que, por exemplo, a Squier, né? A Squier é uma sub-Fender, né? Uma fábrica de instrumento popular da Fender. E, bicho, os instrumentos da Squier, a qualidade deles melhorou, assim, absurdamente. Pra vocês terem uma ideia, um amigo meu tinha um Precision da Fender, que ele tirou o braço para montar um projeto dele, e ele ficou com esse corpo lá. Aí eu comprei esse corpo dele e falei, cara, vou montar o baixo peça a peça. Eu montei esse baixo, ele tem, todas as peças dele são originais da Fender, eu fui comprando aos poucos, exceto o captador, que é de Masio, mas o braço, cara, eu tava procurando, aí achei numa loja, eles estavam vendendo o braço do Fender mexicano, mas era caro, velho, sabe? E eu fiquei assim, pô, será que eu vou comprar isso e tal? Não sei o quê. Fiquei pensando. Aí um carinha, eu queria um braço invertido, né? Porque eu vou falar do Tim Comerford aqui de novo. Ele tem um dos jazz bass que ele usava, tinha o braço invertido. E aquele menino do ZZ Top, cara. Dusty Hill. Também tinha um Fender com o braço invertido. E o que eles falavam? Cara, você aumentando o comprimento da corda, não o tamanho da escala, o comprimento total da corda, a corda de cima fica mais firme. Até hoje eu não sei isso, mas eu queria fazer e fiz. Eu comprei um baixo de um cara, um Squier,
O cara tava lá apertado e tal, me vendeu o baixo inteiro, mais barato do que eu compraria o braço do Fender mexicano. E sem medo nenhum, o braço do Squier é muito, mas muito melhor do que o braço do Fender que eu ia comprar. Sim. Os instrumentos da Squier melhoraram assustadoramente. E assim como a Squier, né, de instrumento de fora, cara, tem os Rock Bass da Warwick melhoraram horrores. Tem os Epiphone, cara. Eu tive um baixolão da Epiphone, cara, que era um troço de louco e era um instrumento relativamente barato, cara. Instrumento nacional, o que eu falo? Hoje a maioria dos instrumentos está sendo fabricado na China, né? Ele tem as taginhas. Eles terceirizam tudo lá, porque sai muito mais barato. Quando chega aqui, o cara ainda tem um markup bom e dá para botar para competir bacana com o pessoal. Hoje em dia, ninguém mais faz as coisas aqui. O que se faz aqui no Brasil ainda, nessas empresas tipo Janine, Tajima, é a linha Custom Shop. Mas, cara, uma porcaria. Tem que comprar mesmo chinês e tal, porque essa questão de você customizar é que faz o instrumento ter uma qualidade legal. Tá? Constantino, vou pegar um negócio aqui. Vai lá. O que eu digo aqui é o seguinte, cara. Ó, o meu está aqui. Ó. Isso aqui é um Jazz Bass Fender, tá? Só que esse aqui é mexicano, 2009. Se você comprar entre 2005 e 2014 qualquer instrumento mexicano da Fender, tu tem um instrumento com a madeira tão boa quanto o americano, até muito próximo de um custom shop. Tá? Agora, customizar, né, cara? Tem que dar aquela melhorada. Por exemplo, esse aqui meu, eu troquei só a ponte, botei os saddles, né, de cobre, botei as tarraxas, botei aquela hip shot, aquela que tem o dropped, tá vendo aqui? O dropped, para fazer para dropar para ré, né? E tal. E botei captador low-lar. Cara, boto perto de um Fender aí de 20, 15 mil, fica pau a pau, não dá para coisa. Agora, mas também já tem um certo tempo e tal, tem algumas características pessoais. Por exemplo, eu uso corda semi-flat, nem flat wound, nem round wound, né? Eu uso aquela que ela é lixada só na extremidade. Então me dá um híbrido entre os dois timbres, né? Então fica muito interessante. E você mesmo falou, hoje você tem Tajima, você tem Strindberg, né? Mas Strindberg você tem que dar uma garimpada, porque muita coisa vem com defeito. E os Giannini, né? Que hoje, né, a maioria das empresas brasileiras faz instrumento lá fora, na China. Mas continua aí. Ó. Pois é. Aí o que eu queria dizer é o seguinte, cara. Se você guarda uma grana, bicho, entendeu? E sai atrás de um desses, um Epiphone, ou um Squier, ou um Rock Bass, cara. São instrumentos muito legais. A Yamaha, cara, os instrumentos de entrada da Yamaha são muito, mas muito bons. Fantástico. Não mexe em nada, deixa do jeito que tá. Cara, o meu primeiro baixo decente, né? Eu tive esse baixo que eu contei para vocês, depois eu passei para um Dolphin, que eram uns instrumentos até legais na época, bem legais. Tem Dolphin hoje ainda? Não sei. Dolphin tem, mas assim, a Dolphin hoje é uma marca mais assim de acessório, mas chegou uma época, mas os caras não deram certo, não. Eu lembro na época que a Musical ISO, que era importadora da Dolphin, tentou botar uns instrumentos, mas o que acontece? Eles fazem instrumentos lá na fábrica lá da quinta linha. Aí, por quê? Vai tipo 15, 20 dólares um instrumento. Aí vem aqui e quer vender por 120 dólares, 150 dólares, não dá, né? E o instrumento é muito fraquinho mesmo. Mas, como você falou, a Squier, a Fender ainda, a linha Squier ainda é uma linha muito confiável. Você pode comprar hoje de olho fechado. E, assim, essa questão de mexer aqui, mexer ali em elétrica e parte mecânica, isso é muito pessoal, cara. Então, assim, como você falou, Yamaha, cara, qualquer um instrumento da Yamaha que você pega, ele é excelente. A Yamaha tem uma característica, ela nunca inventou nada, nunca criou nada. Em contrapartida,
eles pegam um projeto e melhoram aquilo, né? É uma característica bem da Yamaha isso aí. Tanto que o símbolo deles são 3 diapasões, né? Juntos assim, que é a precisão, né? Se você for atrás de um Epiphone, um Squier, um Yamaha ou um Rock Bass, cara, esses instrumentos são legais mesmo. Agora tem um outro lado, né? E essas marcas, aí se você for baixar, né, sua grana não dá para isso. Pô, dá para ir atrás de um Giannini, de um Strindberg, vá. Mas senta na loja e toca todos os tiverem. Todos. E escolhe o que soar melhor, porque a diferença é muito grande de um instrumento para o outro, da mesma linha, do mesmo modelo, sabe? A diferença é muito grande. E, cara, outra coisa que eu queria falar é o seguinte: tem os usados. Né? Exato. Aqui no papo que a gente teve sobre pedaleira, eu sou um cara que, na minha vida inteira, eu comprei um instrumento novo, que foi o meu primeiro baixo Warwick, que eu não tenho mais, mas eu sempre comprei instrumento usado. Você precisa ter paciência e grana na mão, né? Porque com a grana na mão, cara, você consegue baixar o preço e assim, guarda a sua grana, bicho. Quer partir para o instrumento usado? Paciência. Uma hora aparece o instrumento que você está querendo. Eu tenho os meus instrumentos aqui, cara, o pessoal vem aqui em casa e fala assim, cara, como é que você montou isso? Eu falei, paciência, bicho, espera, procura, garimpa, você acaba achando. Então tem essas linhas que eu falei para instrumento de entrada são legais e tem o instrumento usado. Beleza. São legais, cara. Agora, o ponto